Bem-vindos e bem-vindas ao 6º episódio do nosso podcast Interculturalidades, uma iniciativa do mestrado profissional em comunicação intercultural nas organizações da Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Cívico, Hub de Empreendedorismo Social, com a produção do MacPlay. Chegou o dia de fazer, como dizem os nossos convidados, download do futuro. Ter visão projetiva é fundamental diante dos requisitos de singularidade e hiperpersonalização no mundo dos negócios. Estamos preparados para oferecer de fato caminhos novos, sermos protagonistas como profissionais da área de marketing, nessa construção coletiva que envolve várias áreas dentro da organização, nessa transição que vivemos entre antigos modelos e o novo que ainda está em construção. Saímos de um mundo que a gente conhece para um mundo novo. Eu digo sempre aos meus alunos que nós estamos diante da onda da Praia de Nazaré e cadê a nossa prancha de surf para surfar nessa onda? Nós precisamos nos instrumentalizar para isso. Bom, os nossos convidados de hoje são bem especiais. Eles lançaram recentemente o livro Marketing do Futuro, um método para resolver desafios de marketing em mercados de plataforma. E é com muito prazer que eu vou apresentar primeiro Rosária Pompeia, possui mais de 15 anos de experiência em marketing digital, formada em jornalismo, tem especialização em ciência política e mestrado em comunicação social pela Universidade Federal de Pernambuco e sócia-diretora de operações da Lefeu. Rosário, bem-vindo ao nosso programa. Um prazer enorme estar aqui com vocês discutindo sobre um tema tão importante nos dias de hoje. Bom, nosso convidado aqui também, Silvio Meira, graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, mestre em Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Computação pela Universidade of Kent, Inglaterra, fundador e presidente do Conselho do Porto Digital, membro de conselhos Magalu, MRV, CAPES. Silvio, uma honra e um prazer ter você aqui hoje. Um grande prazer, Neto. Larissa, muito obrigado pela acolhida. Vai ser massa conversar com vocês. Bom, para nos ajudar, para trazer questionamentos, reflexões, temos aqui a presença de Larissa Santana, fundadora da Escola de Comunicação Calor, que desenvolve líderes e times nas organizações, associada residente do Cívico, tem 20 anos de experiência como jornalista premiada de grandes veículos, consultora de empresas, executiva da XP, tendo sido sócia também, colunista da revista Você RH e diretora associada da divisão de educação da consultoria Oficina de Impacto. Larissa, muito bem-vinda, que bom ter você aqui. Eu que agradeço, estou super feliz de conversar com gente que está pensando o futuro não só do marketing, mas também da comunicação, que é o que eu tanto amo. Então, estou super feliz, muito obrigada. Aproveitando, Larissa, eu passo a bola para as suas primeiras questões, para os nossos convidados. Tem uma questão, vamos ver se é muito difícil, mas acho que não, acho que é uma coisa que vocês pensam sempre. Quando eu li o livro, eu vi que vocês falam sobre marketing está no título, na capa, mas na verdade eu, pela minha visão, entendi que vocês falam muito sobre interações. Todas as interações que a gente tem, conexões entre pessoas, e que o livro é sobre como cada conexão que a gente tem, nós como consumidores, como líderes, como pensadores de negócios, clientes com não clientes, clientes e clientes, todas as conexões que a gente tem são grandes potenciais de negócio. E quem não olhar para isso hoje vai perder negócio, competitividade, oportunidade. Por que vocês acham que é tão importante falar sobre esse tema agora? A gente começou a perceber, Larissa, que as empresas que a gente estava ajudando a crescer não estavam crescendo em algum momento. E a gente foi identificar, isso já era antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, a pandemia estourou, e a gente começou a perceber que até naquele momento de aceleração do digital, as empresas não estavam conseguindo entender que o mundo estava mudando por uma pandemia e porque a economia estava mudando. E existia uma coisa chamada negócio em plataformas, que era Uber, que era o Google, que era o Waze, mas ninguém atentava como é que funcionava aquele tipo de modelo e como é que eles faziam marketing tão diferente do tradicional. Então, a gente foi estudando durante muito tempo e aí foi para tentar solucionar e ajudar desde pequena empresa a grandes empresas. E a gente foi percebendo exatamente o que você falou, que o marketing ele passava a ser tudo na organização. Ele era sobre interações, ele era sobre as pessoas, ele era sobre transformação. Na verdade, o livro ele é sobre transformação das organizações a partir do marketing. E aí a gente foi tentando entender e lançamos um manifesto. Isso era março de 2023. Foi mais ou menos isso, não foi?
quando eu fui enganada possível. Porque como é que começou a história? Abre aí um Word, vamos botar o que a gente está sentindo, observando das organizações, e assim, genuinamente, vamos fazer junto um texto, de repente saiu um manifesto. E aí, esse manifesto não faz sentido ficar só entre a gente. Bora fazer um debate para dividir com as pessoas que a gente está achando que o marketing precisava se repensar. E as organizações, principalmente. E esse debate que a gente fez no Porto Digital, no Recife, que era um debate que eu achava que ia dar, sei lá, 3 pessoas, 5, por aí, ele lotou, deu mais de 100 pessoas e não tinha vaga para essas pessoas, que foi o meu desespero. Foi mais de 200. Mais de 200, foi. Foi por isso que não tinha vaga para todo mundo. Muita gente... Então, a gente percebeu que não, tem alguma coisa acontecendo no mundo, não é só com a gente. E a gente começou a receber e-mails Austrália, Londres, uma pessoa do interior... Todo mundo estava falando, de fato. Tem uma questão que a gente não está entendendo, as teorias não estão dando conta e a gente precisa mudar. E aí chegou para a gente a demanda. A gente concorda com vocês, está tudo errado. E aí, o que é que vocês propõem? E aí o desafio passou para a gente que foi, como é que vocês solucionariam esse problema? Foi quando a gente construiu, e aí eu vou deixar para a Silvia, essa teoria que a gente chama de IOU, para poder começar a alfabetizar o marketing, as organizações, e aí com esse foco de pessoas, ou seja, a transformação que a gente acredita começa pelas pessoas, então vamos alfabetizar e criar uma nova teoria brasileira para a gente poder rediscutir essas interações novas que a gente está vendo aí. Complementando um pouco do que o Rosário estava falando, já que ela disse que ia deixar uma parte para mim, tem uma coisa, Larissa, que é assim, fundamental a gente notar aqui, não é? E também olhar como certas pessoas trazem o futuro do futuro de uma forma tão presciente. Para mim, um ponto de corte no entendimento das relações entre as pessoas, entre elas próprias, as pessoas e as organizações, e entre as organizações, na mudança do que a gente chamava de cadeia de valor para rede de valor, quando Manuel Castells, ali em 1996, no livro Sociedade em Rede, ele diz, olha, vai ter um futuro onde todo mundo vai estar conectado, e nesse futuro de todo mundo conectado, a gente vai esquecer essa ideia de comunicação aqui, a gente vai viver num mundo de conexões. E essas conexões vão possibilitar relacionamentos e interações que vão fazer com que todos os mercados, na realidade, todos os espaços competitivos da política, da sociedade, das finanças, do varejo, etc., sejam fluxos, que é um tema central desse livro, como você viu, né? Sequências de trocas e interações propositais, repetitivas e programáveis, realizadas por agentes interdependentes em rede, nem dependentes nem independentes, sobre as plataformas políticas, econômicas e simbólicas da sociedade. Para mim, esse parágrafo resume 800 páginas do primeiro tomo da trilogia Sociedade em Rede. E foi olhando para esse parágrafo que a gente começou a estudar o mundo ao nosso redor e montou, por exemplo, a ideia de que tudo são conexões, relacionamentos, interações, significados e cultura. Quando você olha para o mundo ao seu redor, se você está olhando para um grupo indígena no interior da floresta amazônica, não contactado por ninguém, eles estão vivendo ao redor desses 5 pontos, conexões, relacionamentos, interações, inclusive deles com o ambiente, significados que eles criam entre si para entender o mundo e o que faz disso a cultura daquele pequeno povo em particular. Se você vai para uma grande organização como a Mackenzie, você tem essas mesmas 5 fundações entre os professores, entre os alunos, entre os professores e os alunos e entre a instituição e a sociedade. E no fim, como você disse, tudo são conexões, tudo são relacionamentos, tudo são interações. E se você não está preparado para trabalhar isso, não como publicidade e propaganda, eu vou dizer para vocês o que é que eu acho, não é? Mas como um outro complexo, como criação de narrativas iterativas e interativas e incrementais, onde eu que sou, por exemplo, Mackenzie, ou Google, ou quem for, eu sou só um participante da narrativa. O espaço das performances é muito mais complexo, muito mais sofisticado, diverso e difícil. E o livro é sobre isso. Ele não é um livro fácil. Mas é um livro delicioso, né? Super, Parabéns, super. inclusive, gostei muito. Eu tenho trabalhado o livro com os alunos do 7º período de Publicidade e Propaganda. Eu tenho 4 turmas de cenários do futuro da comunicação. Tenho trabalhado o livro e experiências incríveis com os alunos.
e a gente aprende junto, porque os 24 sinais que vocês indicam, né, eu proponho um exercício para eles, que é o seguinte: bom, nós somos consumidores, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Então, que exemplos vocês têm a partir da teoria, a partir daquilo que vocês propõem aqui como autores do livro e da reflexão que vocês propõem, vocês trazem? Eu peço para que os alunos tragam exemplos desses sinais, para dizer isso está acontecendo. E essas empresas que estão fazendo, elas têm um valor de mercado também. Elas criam um vínculo, um health, né, que traz uma consequência na frequência de consumo, né, e que é tão importante no que a gente chama de principalidade. Né? Entre diversas marcas, diversas opções, qual é aquela que me captura, né? Que eu construo o vínculo. Agora, de todos esses sinais, né, tem um que parece que a gente tem que botar um microscópio. Eu queria que vocês falassem sobre isso, que é o marketing como hub nas organizações, porque tem uma face aí muito visível para a gente de hiperpersonalização da oferta, né, one-to-one, né, investimento em nano-influenciadores, enfim. Agora, entender o marketing ali dentro do design, que é hub, não é tão fácil assim de enxergar. Os alunos me trouxeram exemplos muito interessantes. Red Bull, que eu falei, capital fechado, né, tem que determinar as características, mas é um belo exemplo. A Amazon é um belo exemplo. Queria que vocês falassem sobre isso. Realmente, nesse nosso caminhar, é por aí, ou seja, essa parte do marketing como hub nas organizações é às vezes mais difícil de enxergar, embora as consequências a gente veja? Primeiro, eu vou só retomar uma fala de Larissa, que ela disse que gostou muito da leitura, deu trabalho. Só uma questão de bastidor, porque, veja, eu vim do jornalismo. Silvio vem de uma outra área, engenheiro, escrevendo. Então, assim, dava tilt. Tinha horas que era... Eu tentava burlar algumas coisas, porque a gente tinha umas regras, que era mais ou menos assim. Tu coloca em vermelho, que era a minha parte, e o que a gente tá consensuado vai no preto. E ele vinha para o azul. Só que assim, tem hora que você cansa de discutir para concordar. Eu tentava dar uma burlada e aí entrou algumas coisas, tipo assim, isso aqui, a gente concordou. Isso aqui a gente concordou. Então tiveram algumas questões. Livro subversivo. Que a gente passou, tipo a escola de Frankfurt. Eu tinha que colocar, fazia parte do jornalismo. Isso, como não entrar, mas não fazia parte da engenharia, não era tão importante para a área dele. Então, ele é uma mistura. É como se você visse uma leitura minha e de Silvio. Então, tem partes que quem conhece muita gente consegue identificar. Mas ficou aqui, a escola de Frankfurt está aqui. Ficou, mas eu contrabandeei, Walter Benjamin para lá e estendi bem o texto também. Tinha uns acordos, mas assim, tem umas partes que você percebe uma conversa entre os dois, sim. Porque foi muito isso. É um diálogo da área, digamos, da comunicação com o pessoal de engenharia, que não é fácil, mas foi possível. Então, e aí, pegando essa questão do que foi possível, da questão do hub, a gente está impressionado, na verdade. A gente sabia que comunicação mexe com poder, né? A gente obviamente, tinha certeza disso. E a gente queria dar mais poder para o marketing, mas descentralizar esse poder. Então, o marketing hoje ele é um departamento dentro das organizações, né? A gente define, a diretoria define alguma coisa e é quase uma pastelaria. Precisa de um folder, ainda diz para a gente o que precisa. Então, eu preciso de uma matéria, eu preciso de um folder, como é que essa matéria não vai sair? E, desse jeito, não estava dando e não está dando para empoderar esse marketing. E quando você olha o marketing, vê, dentro de uma organização, e aí pegando a época de pandemia, quem mais entende de hábito de consumo? É o marketing. Quem faz a conexão do mercado, da empresa com as pessoas? O marketing. Então, se a empresa está centrada no cliente, a gente em marketing tem um poder maior do que a gente deveria ser apenas um departamento. Foi quando a gente sugere que, olha, a gente entende do produto, para o produto nascer, a gente deveria entender de diferenciais competitivos. Se a gente não entende da estratégia do negócio, a gente vai para um caminho e o marketing vai para outro. Então, a gente tem o saque, a gente escuta o cliente, a gente tem um feedback em tempo real, a gente alimenta as redes sociais, as pessoas comentam. Então, a gente pode ser um hub dentro de uma organização que nada mais é do que conectar as diversas partes da organização e tentar dar uma centralidade descentralizada no papel do marketing. Isso não é fácil. E na teoria do iOS é a parte do U, que é a unificação da estratégia, e é a parte que a gente vem enfrentando mais problemas dentro das organizações. Para vocês terem ideia, tem organização que faz assim, bora implementar do A ao O, mas o U não vamos mexer não,
porque vai dar muito trabalho. Ou o próprio marketing diz, eu não vou colocar meu emprego em risco. E aí, Rosário, você me permite, trazendo o protagonismo do cliente, a centralidade no cliente, né? Que é um ponto que vocês defendem bem. Sim. A experiência do cliente, né? Ouvir não é uma coisa muito fácil, né? Eu já fui da época de redação, jornalismo impresso, e eu lembro muito da redação que a gente fazia matéria, mas quando eu ia para a redação pela manhã cedo, a gente não queria que o telefone tocasse, porque era a gente reclamando de alguma parte da história. Então, ouvir não é uma habilidade que a gente tem. As marcas, quando elas entraram nas redes sociais, elas se desesperaram. Não sei se vocês lembram no início, que era o desespero de, tipo assim, vão falar mal de mim, eu vou ter que entrar na... Mas, enfim, não tinha mais como. Então, essa habilidade de lidar e de escutar o outro é muito novo para o marketing, assim como compartilhar poder, né? Tem um detalhe aí que eu acho que, para a felicidade de todos nós, todos os negócios estão passando por uma transformação que é causada pela internet, habilitada por plataformas, acelerada por smartphones, que deram a cada um uma plataforma para participar do universo ao seu redor, né? 93% dos brasileiros têm algum tipo de smartphones e algum tipo de conta de dados. Então você pega um mundo onde todo mundo tem alguma coisa a dizer e todo mundo tem alguma coisa a buscar. Eu olho esse copo aqui, eu tiro uma foto dele e busco isso imediatamente. E alguém vai me dizer, olha, não tem exatamente igual a esse não, mas eu tenho esses outros 10 aqui que você pode comprar, esse aqui só na loja da Mackenzie e assim por diante. E o que começa a acontecer nessas transformações? A marketing ficou pregado no chão, né, com todo mundo começando a voar, numa teoria de canais de Harold Lasswell de 1948, que não dava conta nem de televisão direito, porque não tinha televisão, na prática só tinha em laboratório, né, em demonstrações muito pequenas em 1948, 50 e por aí vai. E a gente continua achando que é o seguinte, eu vou fazer uma campanha, vou ganhar um prêmio em Cannes e isso vai dar resultado. E os dados que a gente tem são outros, completamente diferentes, né? Inclusive, quando a gente vai e, aspas, investe dinheiro em redes sociais, em posts de redes sociais. Tá certo? A gente ouviu uma história bem recentemente, para não dizer hoje, de 2 milhões de posts e 10 conversões. 2 milhões de views, desculpa. 2 milhões de views e 10 conversões. E 2 milhões de views para você promover custa uma certa quantidade de centenas de milhares de reais. Então, quando você vai ver o custo por conversão, é um número completamente absurdo. Por quê? Porque você fica olhando para o mundo em rede, aquele que a gente estava falando, que é de conexões, relacionamentos, interações, efeitos de rede que espalham mais conexões, relacionamentos, interações e conteúdo e moldam narrativas de uma forma completamente diferente, com teorias que são de antes da internet. Não é? Então, nesse processo de transformação, a tecnologia, e esse livro é Tecnologia Conversando com Marketing sobre marketing, não é sobre tecnologia. Tecnologia começou a fazer uma transformação digital quando a banda larga se estabilizou e os smartphones começaram a ser usados. Então, a internet é de 1995. Banda larga começou a se tornar uma realidade 10 anos depois. Quase ninguém se lembra hoje, mas tinha um negócio chamado linha de escada. Né? Gente mais antiga, como nós dois aqui, a gente viveu nesse período de tempo. Eu acho que vocês eram crianças. Lembro, todos os barulhos para conectar, e depois então, quando ficou mais fácil. Aí veja, você não tinha como dizer, nós vamos botar aqui uma estratégia real de internet, que a gente já sabe que tem todo esse negócio que Castells falou em 96, com linha de escada. Em 2007, a gente tem smartphones, que já entram em banda larga móvel. Em 2010, as coisas começam a cair no lugar, porque tinha nuvem também, software como serviço. E isso deu para os negócios, do ponto de vista da tecnologia, a capacidade de começar uma transformação digital das funções de negócio. O marketing ficou do lado. A gente continuou fazendo propaganda para plataformas. Certo? Quando chegou na pandemia, todo mundo descobriu, o Rosário falou ainda agora, que fazer propaganda para plataformas dava errado.
Não é? Dava errado. Esse livro surge de debates que a gente estava tendo, cada um na sua casa, na pandemia, perguntando por que isso não está funcionando? Por que aquilo não está funcionando? E, de repente, a gente começou a descobrir, lendo centenas de papers, que nem os melhores papers da época, de antes da pandemia, estavam apontando para uma transformação necessária no marketing. A mesma transformação digital que a tecnologia estava fazendo das funções de negócio puras, buscar, vender, transportar, entregar, ouvir reclamação, a gente precisava fazer para os mercados em rede, os mercados de conexões, relacionamentos e interações. E o livro, no fim, é sobre isso. E, Larissa, queria te ouvir também sobre uma visão que eu tenho, porque eu acho que o livro foi muito corajoso. Porque, entendendo o modelo e o método AIOU, vocês estão propondo também uma realfabetização do marketing. Sim. De um marketing que se coloca muitas vezes na organização como uma toda poderosa, mesmo que seja tiradora de pedido, que a gente sabe que muitas vezes e não é hub, Sim. né? Sim. Mas tem todo um poder, né? Relações com veículos, patrocínios e tal. Mas a proposta eu achei, Larissa, muito corajosa, de uma ideia de realfabetização, de um novo marketing, reposicionar. Você sentiu isso? Sim, eu acho que você tocou bem num ponto que eu queria entrar mesmo, até porque acho que tem muito a ver com a minha área hoje, que é liderança. O que eu sinto, e aí queria ouvir de vocês, as pessoas sempre se ligam antes, pessoas físicas, antes do que as empresas nesses movimentos. Então, hoje, quando eu olho para dentro das empresas, a gente faz cursos pela Oficina de Impacto, pela Calor, que é a minha escola, e eu olho a comunicação entre as pessoas, o RH já entendeu que se usar vídeo funciona melhor. Por quê? Porque as pessoas hoje conversam por vídeo, elas abrem rede social e é vídeo. Mas primeiro foram as pessoas, depois o RH falou, opa, vou começar a usar isso. E as pessoas, influenciadores, falam sobre as marcas o que elas quiserem. Não existe mais a marca falando. E se for para falar de teoria, lembra que a gente aprendeu na faculdade de jornalismo, agenda setting? Sim. Quem determinava éramos nós, né, jornalistas, o que ia ser falado. Depois vieram as empresas e agora são as pessoas. As pessoas falam o que elas quiserem das marcas. Um dia uma pessoa fala de uma companhia aérea, no outro dia a companhia aérea tem que se desculpar de uma coisa que aconteceu. Por que as pessoas físicas vão antes e as empresas demoram para conseguir entrar, embarcar nessas inovações? Deixa eu começar e você continua, mas eu vou começar com uma brincadeira. As pessoas não têm compliance. Boa. Não tem nem compliance, nem auditoria, nem conselho. Veja, se as empresas começassem a olhar as coisas novas de uma nova forma, o mundo mudava de uma maneira muito mais radical e muito mais rapidamente para negócios legados. Carlos disse ainda agora, eu sou membro do conselho do Magalu. O Magalu, quando começou o processo de transformação digital em 2011, ele criou uma coisa fora do Magalu, tem outro CNPJ, chamado Luiza Labs, e não está mais, porque agora ele é o Magalu, ele se tornou o Magalu, mas entre ele começar e ele assumir a proporção que ele tinha para aparecer no conselho do Magalu, ele estava numa outra governança, num outro regime de interpretação de realidade, num outro nível de cargos e salários, se você quiser assim. Por quê? Porque dentro da compliance, da auditoria e do conselho do Magalu como Magalu, ia ser impossível fazer um Luiza Labs. E, detalhe, o Magalu é o único grupo de varejo físico de grande porte no mundo inteiro que conseguiu fazer uma transformação digital e a gente aponta exatamente para o compliance aqui é diferente. Veja, não é que não tinha compliance, não é que não tinha auditoria. E não era que estava fazendo o que queria. Tinha método, tinha processo, tinha estratégia, tinha absolutamente tudo que devia ter. Só que era diferente da nave-mãe. Se fosse igual, nunca teria conseguido fazer. A agenda setting foi Paulo. Eu estava aqui exatamente lembrando do manual da Folha de São Paulo, que a gente ficava do lado, físico, vendo quem podia ou não escrever. Mas é uma outra... É que ela foi lá... Nossa comunidade aqui está tentando interpretar o que é isso. O que é isso? Manual que a gente, quando a gente estava escrevendo num jornal, tinha o manual da Folha ou do Estadão, que o jornal seguia. E ele dizia como é que a gente devia escrever ou falar com as pessoas. Então tinha um manual em relação a isso. E
E tinha os principais conceitos do jornalismo lá, e esse era um deles em que determinava o que vocês podiam ver mortais, era a gente. Aí Manuel entrou em crise. Esse novo mundo... Esse manual entrou em botou crise. Não, foi Canteios muito manuais. rápido e nada funciona mais do que a gente aprendeu. A gente Exatamente. tinha o poder, os jornalistas tinham o poder de Era. determinar o que as pessoas falariam. Editar Então, o que a você realidade. comentaria no bar, na Era. Maria Antônia, seríamos nós que teríamos decidido e colocado na A manchete. pauta do Jornal Nacional hoje mudou a forma como ela é construída, né? Então, Exatamente. Total. E essa questão do mercado, a gente personifica o mercado está nervoso, né? O jornalismo foi muito isso, o mercado está nervoso, mas quem é o mercado? Como se a gente fosse botar uma persona do mercado, o que é que a gente vem sentindo? É uma persona que tem medo, né? Ela tem muito medo de errar. Então, qualquer coisa que a gente coloca de inovação neste mercado, eles vão pedir sempre para a gente me dar um case. Essa é a palavra de ordem que a gente está recebendo o tempo inteiro. Mas quem já fez isso? E quem fez e deu certo? Para a gente fazer igual. Porque não dá para arriscar. Então, a forma como as organizações que a gente tem essa aproximação, e quanto maior, pior, e poderia até os pequenos estarem mais soltos e às vezes não estão por conta da mentalidade, tem muito medo de errar. A gente foi muito treinado para não errar. Né? O investimento do marketing não tem uma verba para inovação. Você não tem. Você tem uma verba específica para gastar. Você pode gastar X mil reais em mídia, mas você está acertando. Você não vai botar ali, vou pagar tanto para inovar. Então, esse medo de errar é como o mercado é. O mercado é perfeito. Tudo tem que dar o resultado que a gente estipulou. E aí isso trava o processo, né? E aí, assim, eu estou no momento de olhar, não sei, para a China muito, e nossa origem do marketing, ela vem muito dos Estados Unidos, né? A cultura que a gente se inspirava vinha muito da teoria dos Estados Unidos. E quando você olha para, de repente, uma plataforma chinesa que chega derrubando tudo, você olha que é uma outra forma, não tem esse medo de errar. A vontade de acertar e de talvez errar, ela é tranquila. Agora, Rosário, nesse exercício com os alunos, foi muito interessante entender que esse movimento já começou. Sim. Nós, como consumidores, a gente tem uma avaliação crítica, a gente sabe o que está funcionando, né, nos sinais que vocês colocam aqui, ou seja, é um processo em construção, mas já começou. Só que o grande risco, eu tenho trabalhado também com os alunos, e aí a contribuição de vocês é muito grande nesse sentido, porque tem muito CEO que precisa também ser realfabetizado. Sim. Que fala, por exemplo, numa coletiva de imprensa que nós tivemos esse resultado porque estamos hiperpersonalizando a oferta. E não estão. Não estão. A retórica é bonita, mas a prática, né? Ou então no metaverso. Estamos no metaverso. Gente, aquilo é tudo menos metaverso. Então, como é que vocês veem, aí talvez nesse aspecto, né, Larissa, da liderança, de realfabetizar? Por isso que eu sugiro aos CEOs também, não só aos nossos estudantes, que leiam o livro. Para a gente entender melhor o que a gente está falando, porque o consumidor, ele é crítico também, ele sabe o que está acontecendo ou não, porque tem uma retórica aí muito fraturada da realidade. Vocês concordam? Veja, você está absolutamente certo, absolutamente no ponto, e esse livro é deliberadamente um livro de mais de 400 páginas para dizer o seguinte: você não vai resolver nenhum problema complexo com autoajuda. Você vai resolver problemas complexos com teoria, métodos, processos, experimentos, tentativas, erros e aprendizados, plataformas e com muita determinação, foco e paciência. Não tem nenhum problema complexo que a humanidade ou que uma grande empresa ou mesmo que uma pequena empresa resolveu ir ali dar um passeio num café aqui do lado, na Maria Antônia, que é onde a gente está, e voltou para cá com a solução mágica e no outro dia tinha transformado o universo ao seu redor. A gente criou uma mística do startup revolucionário que parece que eles existem por aí aos montes. E não existem. Né? O maior estudo que já foi feito sobre crescimento, evolução e sustentabilidade de negócios considerou nos Estados Unidos 2,5 milhões de negócios e descobriu que os negócios que conseguem sobreviver aos primeiros anos, depois de sua instalação, tem um líder, tem um empreendedor, um CEO com idade mediana de 42 anos. E os que crescem rápido, a idade mediana do empreendedor é 45 anos. Isso quer dizer que é uma pessoa que tentou, que errou, que provavelmente faliu 3 vezes, que entendeu fraturas, fricções, oportunidades, desafios, sabe estabelecer objetivos e metas, montar times e assim por diante.
Esse livro, quando a Luísa Trajano viu pela primeira vez, ela não disse para mim, mas disse para a Rosá, disse, isso não é um livro de marketing, vocês estão enganando as pessoas. Esse é um livro de transformação de negócios, porque do jeito que vocês estão dizendo aí, quem devia estar lendo era o CEO, era o CFO, que está alocando dinheiro, está cobrando depois, era o pessoal de logística, porque também está no livro, assim por diante. Então, mas por que ele se chama marketing do futuro? Porque do jeito que a gente pensou o livro, Neto, ele é um livro de negócios como marketing. Peter Drucker dizia que só tem 2 funções relevantes que um negócio tem que se ocupar de pensar e fazer. A primeira é a inovação, como é que eu mudo, tá certo? A segunda é marketing, como é que eu diminuo os custos de busca e as fricções de contratação e uso de qualquer solução. E inovação está aqui embaixo, no marketing. Como é que eu mudo esse mundo aqui? Todo o resto é detalhe. Quando você olha para uma Red Bull é uma empresa integralmente de marketing que, por acaso, entrega produtos. Quando você olha para mercados em plataformas, tem uma coisa que a gente vem estudando há muito tempo, por exemplo, que é Pinduoduo, é um marketplace chinês absolutamente gigantesco e de um sucesso inimaginável, porque quando ele começou, a Alibaba já estava completamente estabelecido, tá certo? E é uma operação totalmente de marketing e invertida. Ela é de fora para dentro do negócio. Ela não é, eu tenho isso para propor para vocês, não. É, vamos criar coisas que nós vamos fazer juntos. Então você inverte a criação, né? A criação de valor é muito maior de fora para dentro do negócio do que de dentro para fora. Quem entender isso como CEO e transformar o seu negócio num negócio de marketing, ou seja, num negócio que faz uma coisa simples, elementar e objetiva. Ele serve às pessoas. Veja, eu não quero comprar produtos e serviços. Eu quero resolver problemas. O que mercados em plataformas fazem? Me ajudam a encontrar soluções para os meus problemas. O que a gente fala do mítico, no caso de automóveis, a transformação de posse em acesso. Ninguém fica das plataformas de me transportar de um lugar para outro. Ninguém está me mandando aqui agora uma coisa dizendo, vá agora de Higienópolis para o Tatuapé. Como assim? Eu sei que a plataforma está aqui. Na hora que eu quiser ir para o Tatuapé, eu digo, quero ir para tal ponto do Tatuapé. Aí ela faz uma mágica. Ela vai atrás de quem pode me entregar essa solução. Não é assim, olha, primeiro pega o metrô, caminho para não sei para onde, lá tem um cara esperando. Não, ele vem aqui me pegar. Ele resolve o meu problema. Esse livro é sobre isso. É só como marketing tem que ser usado nos negócios para repensar integralmente como é que a gente resolve o problema. Então, o saque é parte do marketing. Tem que ser, mas tecnologia trabalha junto com marketing na plataforma para que ninguém precise do saque. Então, tecnologia é marketing. Marketing, ao mesmo tempo, é tecnologia. É indistinguível. E é negócio. Os dois juntos são negócio. Não tem como separar mais. Agora, então, posso não é fazer assim. uma pergunta, Neto? Por favor. As pessoas que estão nos ouvindo, que com certeza estão inspiradas e vão falar, amanhã eu vou mudar tudo na minha empresa. O que eu acho que vai acontecer? Ele vai chegar e vai encontrar aquela cultura que inspira o medo. E ele vai falar, não vou fazer mais. Será que a mudança só vai acontecer se vier de cima? Não. De cima é mais fácil, né? Você faz, você perde o emprego. Então, é mais fácil, não tem muito o que discutir. Mas a questão é de que quem está embaixo, ela está fazendo pequenas mudanças. Não existe aquele super-herói, porque quando nasceu... falou-se de inovação, se botou também um cargo que era o diretor de inovação, e ele sozinho ia ser capaz de mudar a empresa como um todo. Ele percebeu que não era assim e as coisas foram se estabelecendo. Então, essa pessoa que sozinha vai querer mudar, a gente já olhou e já viu que não vai dar. Onde é que a gente está conseguindo ver quem está mudando por baixo? Pequenos projetos, assim. Vou resolver aquele problema que ninguém está nem aí para ele. Ou ninguém quer tocar, mas ele é muito pequeno, ele não vai fazer uma diferença muito grande. Então, é uma inovação incremental. Não é aquela inovação radical que vai chegar e vai mudar tudo do dia para a noite. Não, ele vai lá, faz um pouquinho, deu certo. Alguém vai perguntar, deu certo como? Não, eu estou fazendo isso e isso. Vamos testar contigo? E aí vai aos pouquinhos, aos pouquinhos. E tem um processo educativo dentro da organização. Se a gente não conseguir educar, entrar o RH e a gente conseguir junto que todo mundo pense ou entenda que tem um novo caminho, não tem, mesmo vindo de cima para baixo, ele vai ser completamente minado pelo poder dos castelinhos, dos silos. Pode mandar lá de cima para cá, quando chegar aqui eu derrubo.
Então, o que a gente tem visto de forma propositiva são pequenas soluções sendo aplicadas e fazendo processo de formação dentro das organizações. A saída é a educação. Isso se tem um se, tá certo? Isso se você está no mercado ou em mercados onde você tem tempo. E em alguns mercados você não tem mais tempo. Então, o que a gente está vendo também em paralelo a isso? Em certos mercados onde a transformação digital e o começo da transformação de marketing já tem um impacto gigantesco, a gente está vendo empresas que estão pensando como pensavam em 1975. Estão 50 anos no passado. Acabou de chegar a TV, né? Tipo assim, a TV colorida. Né? Chegou a TV colorida. Quem está em 1975 pode não ter mais tempo, pode ter que dar grandes saltos. É óbvio que tem gente que está em 2014, tem gente que está em 2010. Esses daí talvez tenham esse tempo que Rosário está dizendo. Mas tem uma coisa acontecendo na vasta maioria dos mercados que eu acho que a gente percebe diretamente no Brasil. Veja, tirante banco que tem obrigatoriedade de abertura de conta, né? Tem um banco no Brasil onde um número muito grande de pessoas no Brasil é obrigado a abrir contas lá por causa de benefícios públicos. O banco do maior número de clientes do Brasil é uma startup que não existia há pouco tempo, tá certo? E ele passou por todo mundo assim, hello, e ele é uma plataforma que usa efeitos de rede e que não convenceu as pessoas a irem para lá por causa de propaganda na televisão. Roxa, né? Exatamente, é esse. Exatamente. É uma startup, não veio de, aspas, grandes famílias que tinham dinheiro, veio de venture capital e assim por diante. Você pega, por exemplo, outra coisa que aconteceu no mercado que eu conheço de perto, no varejo no Brasil, no momento, os 3 maiores em número de visitas por mês são plataformas chinesas que são 100% baseadas em marketing. São negócios de marketing que, por acaso, um vende roupa, outro vende qualquer coisa e outro é um shoptainment. É um shoptainment, né? Só para dizer o nome, Temu, que chegou do nada no meio do ano passado no Brasil e começou a funcionar em novembro. Quando foi em março, já era o negócio com o maior número de usuários mês no Brasil. E não adianta você dizer, mas as pessoas ficam lá e não é isso. É outro business. É um negócio de entretenimento que, por acaso, vende coisas. Se você vai lá todo dia e participa de uma brincadeira, faz não sei o que lá, compra uma coisa que não vale o que deveria valer para você, que não resolve um problema seu, isso vai criando um hábito e na hora que você precisar comprar alguma coisa mesmo, você vai comprar lá. Então, tem coisas que estão acontecendo em alguns mercados. Finanças já passou o bonde, varejo está acabando de passar, educação está acabando de começar agora, saúde está vindo agora também. E é bom você prestar atenção para ver se o seu mercado não é um desses onde você já não tem tanto tempo de ficar fazendo pequenos experimentos. Porque tem um lugar para onde todo mundo que não faz nem os experimentos vai. E a sociedade está tranquila com isso, que é o grande cemitério do CNPJ. Olha, inspirado na coragem de vocês, na realfabetização do marketing, eu quero trazer uma questão em relação às instituições de ensino. Se na visão de vocês, nós de fato estamos instrumentalizando esses jovens para esses novos tempos. Por quê? Quando a gente vai nas organizações hoje, a questão do design organizacional é fundamental. Equipes multifuncionais, integradas e tal. Mas a gente ainda vê os silos de formação. Na pós-graduação, eu vejo mais flexibilidade para isso. Alguma, né? Mas sabe aquelas turmas de publicidade, com pessoal de tecnologia, psicologia misturado ali, debatendo, discutindo esses assuntos, que a gente não vê muito? E aí eu lembro do Bill Gates, uma entrevista que antes, né, do Steve Jobs falecer, os dois se encontraram, foi a última conversa deles, e o Bill Gates trouxe um relato que o Steve Jobs disse o seguinte: olha, nós tivemos muito sucesso, né, mas nós fracassamos com a educação. Nós poderíamos ter feito mais pela educação. Isso ficou na minha mente, esse relato do Bill Gates em relação a essa fala do Steve Jobs antes de falecer. Como é que vocês veem as instituições de ensino a partir dessas provocações que vocês fazem? Bem ruim. Bem lento. Em todos os sentidos. Um dos sinais que a gente coloca era que mídia devia ser uma disciplina de todos os cursos, né? Todo mundo deveria ter capacidade de ter leitura crítica. Porque uma fake news pode matar uma pessoa.
Muitas. E muitas pessoas. Aliás, desculpe, Rosário, na Finlândia, fake Sim. news já está no currículo básico. Sim. Aqui a gente está discutindo se isso é liberdade de expressão. E lá Isso. as crianças já estão discutindo isso no currículo escolar. Então, Ensino básico. a Ensino gente básico. é atrasado desde a Constituição. A Constituição brasileira, no capítulo da comunicação, ela está lá atrás. Ela não chegou nem direito na TV. Então, assim, as escolas, elas ainda, de publicidade, elas ainda estão na época do ouro, do grande prêmio da universidade, da publicidade, ou um jornalismo que não existe mais. E por que isso? Porque vai dar trabalho convencer o MEC a fazer uma reformulação no currículo. Eu vou ter que reformular os professores, eles estão todos já tão certinhos aqui, há tanto tempo eles estão aqui, e vai dar muito trabalho fazer isso. Eu vou ter que mexer com os alunos, ou seja, a estrutura já está tão, a burocracia já está tão organizada que vai ser difícil mexer. Então, quando você vai para o mercado e você pega os estudantes para o estágio, faz pena. Porque é uma realidade que eles não estão tendo a teoria para aportar e nem a universidade. E fica um gap, porque parece que tem dois mundos. Quando eu estou na universidade é uma história e quando eu estou no trabalho é outra conversa. E aí o que acontece? Vou procurar cursos que não são da universidade para eu poder organizar meu currículo. Aí começa a enfraquecer a própria universidade, que é um olhar que ela precisa ter. Como é que eu olho para a universidade e aumento a reputação? Não diminuo. Então, acho que é um momento de transformação também das organizações e das universidades. Como é que vai se adaptar a esse novo mundo, a esses jovens que pensam completamente diferente e esses novos currículos que precisam passar por essa burocracia de serem repensados? Eu acho que tem 3 transformações que a gente precisa pensar aí. Eu acho que a gente está falando majoritariamente para universitários e quem já passou por universidade aqui. E eu escrevi sobre isso, se eu não me engano, em 2021. Chama 3 grandes rupturas no ensino superior, está em silvio.meira.com. É só passar lá, rupturas ensino superior, esse texto está lá e continua valendo até hoje. As 3 grandes rupturas para mim são as seguintes. Primeiro, de físico para digital. O lugar de aprender não é só mais a sala de aula. Ele inclui ambientes virtualizados de aprendizado, inclusive máquinas de busca, grandes modelos linguísticos de inteligência artificial para a gente aprender com eles e descobrir o que é que eles sabem também, e o nosso ambiente de conexões, relacionamentos e interações. Como é que eu aprendo em rede? Porque a universidade ela falha estruturalmente há tanto tempo, porque quando a gente vai trabalhar em rede. É muito difícil você sair de uma universidade e você ir para um lugar que você resolve um problema sozinho. Mas você é treinado na universidade, você é formado, entre aspas, para resolver o problema sozinho. Resolve o problema do cálculo dessa ponte aqui. Não é assim que funciona no mundo real. Isso envolve mudar os mecanismos de avaliação, mudar os mecanismos de exposição, mudar os mecanismos de compreensão, de entendimento da realidade. Então, para mim, esse é o primeiro grande mega problema, é de físico para digital. O mundo é digital, tem dimensões física, digital e social, a gente diz isso no primeiro capítulo do livro. O segundo grande problema das universidades é a transformação de cursos e diplomas para competências e habilidades. Vamos pegar, por exemplo, a TDS Company, que é um dos negócios que eu criei no Porto Digital. A validade do seu diploma lá é unicamente para dizer que você passou por alguma universidade. Mas a gente descobre mesmo se você sabe e sabe fazer alguma coisa. Se você souber fazer, por exemplo, do ponto de vista de técnica, em programação, em banco de dados, segurança e por diante, competências e habilidades, saber e saber fazer, esqueça. A gente contrata gente que só tem ensino médio. Você não tem um cara ali que tem um diploma de tal universidade, mas ele não conseguiu resolver esses 5 problemas aqui, como esse garoto que acabou de sair do ensino técnico, não é? E a terceira grande transformação, depois dessa de cursos e diplomas para competências e habilidades na prática, que problem-based learning, mas project-based learning, learning by developing, tem método para fazer isso, não é segredo não, é ir lá tentar e fazer para ver como é que funciona. E que dá resultado, porque a gente sabe que dá, tem dado resultados fantásticos nas escolas de medicina. Mas a terceira mega transformação, sabe qual é? É uma que vai dar ainda mais trabalho para as universidades do mundo inteiro fazerem, que é de sistemas em escala onde você tem custos altos para sistemas em escala ainda maior de custos muito mais baixos.
Então, veja, o que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando o seguinte, eu dou esse exemplo lá no texto. Se você tivesse uma sala, aspas, virtual de aula, com 5.000 alunos, tá certo? E no fim do processo, por todas as métricas de aprendizado que você tivesse, inclusive as oficiais do MEC, as avaliações deles fossem as mesmas de uma sala de 50 alunos, as duas tocadas pelo mesmo conjunto de professores, assistentes e inteligências artificiais, a gente está falando de que diferença mesmo? Qual é a diferença dos dois? Nenhuma, certo? Porque no fim você vai ter métricas e métodos que vão dizer, esse povo aqui teve a mesma performance. Aí você pode dizer, não, mas esses daqui, eles estudaram numa sala, eles se conhecem mais, levou a casamentos, etc. Tudo bem, a universidade tem esse papel colateral também, eu concordo. Tá certo? Não poderia discordar de jeito nenhum, até porque eu fui educado assim. E criei instituições que funcionam assim, inclusive. Mas há uma demanda global, exatamente nesse ponto que você falou da discussão de Jobs com Gates, que é o seguinte, a gente podia ter feito mais por educação. E eu acho que esse feito mais por educação, ele passou a ser habilitado por uma coisa que a gente toca no livro, mas aí é especificamente no papel de inteligência artificial no e para o marketing, é inteligência artificial em tudo. Inteligência artificial vai ter um papel tão transformador na educação que, para mim, vai transcender a prensa de Gutenberg na mesma educação. Ou seja, é um tipo de revolução que acontece uma a cada 500 anos. Larissa, assim, estamos diante mesmo das ondas de Nazaré? E quantos estão aparelhados com a sua prancha e de que forma nós estamos produzindo essas pranchas para as pessoas surfarem? Esse tema da inteligência artificial, nosso programa voa, vocês viram, né? Já estamos quase no final. Mas isso mereceria um outro programa. Porque vocês falam aqui da inteligência artificial, né, Larissa? Como é que você vê essa transformação? Que instrumentos nós temos para lidar com ela para que a gente consiga surfar nessa onda para um mundo melhor? Na oferta para o cliente, numa visão de soluções, né, que tragam essa diversidade, essa singularidade que a nossa cultura hoje celebra, né? Vou trazer do meu ponto de vista, tá? Hoje eu entro nas empresas e eu uso inteligência artificial nos cursos. Tem alguns bots que eu fui criando sozinha. E aí, quando a gente aplica qualquer solução com inteligência artificial, ou peço para as pessoas entrarem no GPT, elas mal sabem o que é aquilo. Então, eu acho que a gente ainda está na fase de alfabetização. Do mesmo jeito que o A, E, O, U, na inteligência artificial, acho que a gente está muito, muito, muito longe. Eu acho que as pessoas estão com muito medo e querem saber o que é, mas usar... Eu volto no ponto da cultura. Eu acho que a cultura hoje é de tantas tarefas e tantas coisas que a gente tem que mostrar e seguindo o processo que todo mundo já fez, que eu acho que está difícil as pessoas terem tempo para experimentar e entenderem o potencial que a inteligência artificial traz. Então, eu acho que tentando amarrar tudo o que a gente falou, a gente precisaria de um lugar seguro para testar tanto as novas técnicas de marketing quanto usar novas ferramentas, incluindo inteligência artificial. Porque inteligência artificial não é só, vou trocar, em vez de caneta, eu vou usar um lápis. É um novo jeito de pensar. Não sei se vocês concordam, mas a forma como eu falo com as pessoas, como elas falam comigo, como eu desenho produtos, como eu crio a interação é completamente diferente. Só que as pessoas hoje não encontram esse espaço, tempo e segurança para experimentar. E sem experimentar, a inteligência artificial não é nada, ela não está pronta. A gente cria com a inteligência artificial. A gente tem que pensar qual é o meu objetivo, como funciona melhor, muito teste de experiência com o usuário. Se a gente não conseguir testar, não vai sair. E o Silvio... Volta e meia ele diz assim que nós estamos ainda na idade da pedra lascada do uso da potencialidade da inteligência artificial. E é cara, né? Saiu recentemente uma pesquisa aí dos jovens que usam no Brasil inteligência artificial, 89% vem de classe social A e B. Então, vai ter um momento aí de desigualdade. Custo mensal fixo em dólar. Sim. É caro. É caro. Bom, nosso tempo voou e... eu entendo que esse livro é muito importante para a visão projetiva que a gente precisa ter. Eu quero agradecer a vocês, autores, por esse trabalho, porque quem está ali em sala de aula, quem está fazendo consultoria em empresa, esse livro traz elementos muito, muito poderosos para a gente pensar o que está acontecendo
né, uma boa crise de consciência e de como a gente precisa se instrumentalizar para lidar com esse mundo em transformação e mudança, mas eu quero reforçar que vocês trazem métodos. E como é importante a gente ter método, porque muitas vezes é a leitura do que descrevendo o que está acontecendo, mas cadê o método? E vocês aqui propõem o método. Então eu queria uma palavra final de cada um em relação a pontos que a gente precisa observar e prestar bem atenção nesse processo de transformação de um mundo que a gente já conhece para um mundo novo, mas que está presente, né? Que pontos vocês destacariam nessa fala nossa final de presta muita atenção nisso? Quer começar? Eu diria para as pessoas principalmente as pessoas de marketing, que se repensassem do ponto de vista de inovadores, que face a uma crise estrutural das fundações do marketing, que foi feito para a Revolução Industrial, que claramente não serve para um mundo em plataformas, elas procurassem teorias, métodos e processos para dar conta de mercados em plataformas. Obviamente, não precisa ser o nosso, não há muitas ofertas de teorias, métodos e processos no mercado, e perdessem o medo de tentar e errar para aprender. A humanidade aprende tentando e errando, principalmente quando a gente não tem experiência no que está chegando de novo. A gente não tem como mapear para lugar nenhum. Você vai olhar assim e dizer, não, isso foi feito em 1942. Não, não foi. É completamente novo, é baseado em fundações completamente novas, é baseado em mecanismos completamente novos, que têm leis, tanto da economia quanto do comportamento das pessoas, que a gente está descobrindo agora. Então, tentar manter o passado vivo por instrumentos não resolve os problemas do futuro no presente. A gente tem que tentar, errar e aprender coisas novas. Eu queria destacar a questão das comunidades, né? Como é que a gente personaliza a mensagem, mas para isso eu preciso entender de comunidades e chegar nos indivíduos. E para fazer isso eu vou precisar de tecnologia. Então é um desafio muito grande, é uma mudança muito grande para o marketing. O marketing que sempre pensou nessa comunicação massiva e agora tem que pensar em como eu falo com você, qual é a sua história e qual é a sua. Isso mexe muito com a forma de pensar, de entender de pessoas, entender de comportamento, entender de cultura, entender de conexão. Se a gente não se atentar a isso, entender que o marketing precisa entender de gente, eu acho que a gente está perdido. Larissa. Eu gosto sempre de dar uma luz para as pessoas, porque eu acho que a gente fala muito dos obstáculos e eu lembrei de um caso que eu achei maravilhoso e que ilustra tudo que a gente falou, de testar, de pensar no comportamento. E eu vi num post do LinkedIn, era uma pessoa falando de pré-vendas, como estava difícil quando você manda alguma coisa pelo WhatsApp e a pessoa não responde, some. E que aí um dia um vendedor chegou e mandou uma figurinha, que era uma figurinha de um Guaraná tá aí, e escreveu em cima, alguém. Então a figurinha era, alguém tá aí? Que era cobrando o cliente para responder. E o cliente respondeu. E aí ele comentou e mandou para outros vendedores que começaram a usar essa mesma figurinha. E agora tem uma rede de vendedores usando esta figurinha, todos relatando ótimos resultados. Que é o quê? Quebrou o processo de sempre, entendeu que quando manda figurinha as pessoas querem responder, entendeu o comportamento e testou. Porque não ia custar nada, bom, já perdi essa pessoa, vou testar. Então, se a gente fala que a cultura às vezes oprime, vale a gente testar como profissionais, porque é tijolinho por tijolinho, né? A gente mudando um pouquinho, como você falou, é que a gente consegue mudar o todo. O espírito desse programa é a construção de repertórios. E eu quero deixar, ouvindo vocês aqui, pela vivência que nós tivemos aqui hoje, que cada um de nós é convidado, é desafiado a sermos pontífices. E o pontífice é um construtor de pontes entre o mundo das ideias, o mundo da subjetividade, e o mundo material, o mundo real, para transformar. E aí transformar para melhor. Né? Tem gente que é muito pródigo em ter ideias e só fica nisso, não consegue implementar nada, e a gente não consegue transformar o mundo. Tem gente que faz as coisas do mesmo jeito, da mesma forma, e se você buscar algum incremento, alguma novidade, opa, peraí, não, isso aqui é desse jeito, é dessa maneira e tal, e também a gente não avança. Então, livros como esse conteúdo que nós estamos oferecendo aqui é um convite, é um desafio, uma potencialização da capacidade que cada um tem de ser pontífice. E não é fácil. Demanda pesquisa,
né? Demanda uma construção de repertório que envolve vivência, conexões, e é isso que a gente espera com o nosso programa Potencialidade. Quero agradecer muito, Silvio Meira, pessoa admirável que eu conheço já há alguns anos e como eu aprendo e como eu te admiro. Obrigado. Rosário Pompeia, que eu tive a oportunidade de conhecer agora, e conhecendo mais, lendo os livros, eu vejo os teus sinais aqui também, nessa tensão que vocês trouxeram. Muito obrigado, Larissa, pelo Cívico, pela parceria que a gente tem, e que bom que o Mackenzie tem parceiros e a gente busca construir soluções com parceria. E você, que gostou do nosso programa, dentro desse espírito colaborativo, replique, divulgue, potencialize isso, porque é uma construção nossa, e eu te convido a participar com a gente e compartilhar esse conteúdo que é tão relevante, que é tão importante. E até o nosso próximo encontro.